Olá pessoal, sou eu aqui de novo, professor Celso Marcos, e falando novamente sobre volume. Só que agora nós vamos falar de volume em duas figuras específicas. Nós vamos falar de volume em cone e volume em cilindro. Só que antes vamos fazer uma pequena revisão sobre a definição de volume. O que vem a ser volume? O volume é um espaço ocupado pelas figuras geométricas espaciais, tudo bem? E como é essa medida de volume? Essa medida de volume, ela sempre vai vir ao cubo. E as principais medidas de volume que nós temos vai ser o metro cúbico e o centímetro cúbico, metro cúbico e centímetro cúbico. E o que vem a ser uma figura geométrica espacial? A figura geométrica espacial é aquela que possui comprimento, possui largura e possui o quê? Profundidade. Então, falou volume, volume é o espaço ocupado pelas figuras geométricas espaciais. E ela sempre vai vir como medida ao cubo. As principais são metro cúbico e centímetro cúbico, ok? Como já foi dito anteriormente, nós vamos trabalhar agora com cilindro e cone. Vamos lá. A primeira que nós vamos trabalhar vai ser o cilindro. Olha, isso aqui é um cilindro. O cilindro vai ter o raio, veja bem, o cilindro é o raio e vai ter o quê? A sua altura. E o que vem a ser um cilindro? Um cilindro é uma figura geométrica espacial que tem um aspecto redondo, sendo que o seu raio ele vai ao longo de toda a sua altura. O raio do cilindro, olha lá, o raio do cilindro, ele pega toda a sua altura, olha, altura do cilindro e o raio do cilindro. Aqui é o diâmetro. O que é diâmetro mesmo? Diâmetro é o dobro do raio. E o raio é metade do diâmetro. E qual é a formulinha para nós calcularmos o volume de um cilindro? É π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Π vezes raio ao quadrado vezes altura, sendo que o valor do π vai ser de quanto? 3,14. Tudo bem? E o que vem a ser mesmo um cilindro? O cilindro ele é uma figura geométrica espacial que possui um corpo alongado. O seu aspecto é redondo, tem um corpo alongado, o seu aspecto é redondo e o seu raio vai ao longo de toda a sua altura. Ó. O raio, olha, comprimento, opa! Aqui está o diâmetro. O que é diâmetro mesmo? Diâmetro é o dobro do raio. O que é o raio? Metade de quem? Metade do diâmetro. Como é que nós vamos calcular o volume de um cilindro? Π vezes raio ao quadrado vezes altura, sendo o valor do π igual a 3,14. Vamos para um exemplo agora. Vamos lá. Nós vamos ter aqui um cilindro. Temos aqui um cilindro. Eu vou falar para vocês que o raio desse cilindro, o raio do cilindro, vai ser de 3 metros. E a altura desse cilindro vai ser de 5 metros. Olha, o raio do cilindro é de 3 metros e a altura do cilindro vai ser de 5 metros. Como é mesmo a formulinha para nós calcularmos o volume do cilindro? O volume do cilindro é o quê? Volume é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes quem? Altura. Esta é a formulinha para nós calcularmos o volume de um cilindro. Já foi dito para vocês que o valor do π é de quanto? 3,14. Então vamos lá. Volume é igual. Valor do π,
3,14. Valor do raio deste nosso cilindro. Neste cilindro, o raio vale 3, só que 3 ao quadrado. E vezes a altura. Qual é o valor da altura? A altura vai valer 5 metros. Tudo bem? Então, volume é igual a quem? Volume é igual a quem? Eu vou multiplicar o 3,14. Opa, ainda não posso multiplicar, porque eu tenho que fazer o quê? Essa potência. 3,14 vezes. Quanto é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é o mesmo que 3 vezes 3, que vai me dar 9. Vezes a altura, que é 5. Portanto, volume igual a quem? 3,14 vezes 9 vai nos dar quanto? 3,14 vezes 9, vamos fazer aqui. 3,14 vezes 9. 9 vezes 4, 36. Vão 3. 9 vezes 1, 9 com 3, 12. Vai 1. 9 vezes 3, 27 e 1, 28. Vírgula. Uma, duas casinhas, uma, duas casas. Então, 3,14 vezes 9 é o mesmo que 28,26. Vezes quanto? 5. Portanto, nós vamos multiplicar agora 28,26 vezes 5. Vou fazer aqui, ó. 28,26 vezes 5. 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 2, 10 e 3, 13. Vai 1. 5 vezes 8, 41, 41. Opa, vai 4. 5 vezes 2, 10, com 4, 14. Quantas casinhas depois da vírgula? Quantos números? 1, 2. Vou contar da direita para a esquerda, uma casa, duas casas. Então, o volume é o mesmo que 141,30. 30 o quê? 30 metros. Metros. 30 metros. Como nós estamos falando em volume, metros cúbicos. Então, o volume desse nosso cilindro é o mesmo que 141,30 metros cúbicos. Quando o raio é 3 e a altura é 5, o volume do cilindro vai ser de 141,30 metros cúbicos. Ok, até aí? Vamos para mais um exemplo para vocês. Vamos para mais um exemplo. E continua sendo o quê? Continua sendo cilindro. Vamos dizer que agora o raio desse cilindro vai ser de 4 metros. Raio igual a 4 metros. E a altura dele vai ser de 6 metros. Como é mesmo a formulinha para nós calcularmos o volume de um cilindro? A formulinha é volume igual a π vezes raio ao quadrado vezes quem? Altura. Mas qual é o valor do π? O valor do π vai ser quanto? 3,14 vezes o raio. Quanto é que vale o raio mesmo? Nesse nosso cilindro, o raio vale 4. Então, vai ser 4 ao quadrado. E a altura? Nesse nosso cilindro, a altura vale 6. Vamos multiplicar por 6. Portanto, volume é igual a 3,14, que é o valor do raio, do π, vezes o raio. O raio não é 4 ao quadrado? 4 ao quadrado é o mesmo que 16. Por que 16? 4 elevado a 2 é o mesmo que 4 vezes 4, que vai nos dar 16. 16 vezes 6. Portanto, o volume é igual a quem? Nós vamos multiplicar 3,14 vezes 16, que é o mesmo que 50,26 vezes 6.
Portanto, o volume vai ser igual a quanto? 50,26 vezes 6 é o mesmo que 301,44. 44 o quê? Metros. 44 metros. Mas como nós estamos falando em volume, vai vir sempre ao cubo. Então, o volume deste cilindro, cujo raio mede 4 e a altura mede 6, é o mesmo que 301,44 metros cúbicos. Ok? E assim nós falamos e calculamos o volume de quem? Volume de cilindro. Faltando para nós agora o cálculo e a explicação de volume de cone. Então vamos aqui. E o que vem a ser o cone? O cone também é uma figura geométrica, o quê? É uma figura geométrica espacial. Ela tem o quê? Ela tem base circular, que é o seu raio, a sua base é circular, e ela nada mais é do que um cilindro dividido em 3 partes. Ela vai ter o quê? A sua altura também, olha lá, ela tem o raio, olha, ela tem o raio, ela tem o quê? A altura também. E como é que nós vamos calcular? Qual é a formulinha para se calcular o volume de um cone? É π vezes raio ao quadrado vezes altura. Dividido por quanto? Dividido por 3. Nós vamos pegar o π, multiplicar pelo raio ao quadrado, vezes altura e dividir tudo por 3, ok? Então, o que eu disse mesmo para vocês? Que o cone nada mais é do que um cilindro dividido em 3 partes. Vamos para os exemplos claros agora. Vamos lá. Vamos pegar um cone. Olha, foi dito que o cone tem o quê? Uma base circular. Olha, a base circular. Nós vamos falar que este cone vai possuir o raio de 3 metros e vai possuir uma altura de 6 metros. Olha lá, eu vou dizer para vocês que o raio vai ser de 3 metros e a altura dele, a altura desse cone é de quanto? De 6 metros. Como é que nós vamos calcular mesmo? Qual é a formulinha para se calcular o volume de um cone? Volume de um cone é igual a quem? Volume de um cone é igual a π vezes raio ao quadrado vezes altura dividido por 3. Por que dividido por 3? Porque o cone nada mais é do que um cilindro dividido em 3 partes. Então vamos lá. Volume é igual. Qual é o valor do π mesmo? O π vale quanto? 3,14 vezes o raio desse nosso cone. 3 elevado ao quadrado vezes quem? A altura. Qual é a altura dele? 6. Tudo isto dividido por 3. Vamos lá. Volume. Volume é igual a quem? Vou fazer, tá aqui. 3,14 vezes. Quanto é 3 ao quadrado? É o mesmo que 9, porque 3 vezes 3, 9, vezes 6 dividido por 3. Por que dividido por 3 mesmo? Porque cone é um cilindro dividido em 3 partes. Portanto, volume igual. Nós já fizemos a conta, volume vai ser igual a quem? 3,14 vezes 9 é o mesmo que 28,26. Tudo isto vezes 6, que é o valor da altura, dividido por 3. Portanto, volume igual. Quanto é 28,26 vezes 6? É o mesmo que 169,56. Então, nós vamos dividir esse 169,56 por 3. Vamos dividir aqui.
169,56 dividido por 3. Opa, 169,56 dividido por 3. 16 dividido por 3 é o mesmo que 5. 5 vezes 3, 15, sobra 1. Abaixo 9. 19 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18, sobra 1. Abaixo 5, coloco a vírgula, vai me dar quanto? Opa! 15 dividido por 3, 5. Sobra nada. 6 dividido por 3, 2. Então, o volume desse nosso cone é o mesmo que 56,52, o quê? Metro. 56,52 metros, e falou em volume sempre ao cubo. Então é 56,52 metros cúbicos, ok? Vamos para mais um exemplo para vocês de resolução de volume de cone. Vamos lá. O cone tem uma base circular, possui um raio e possui o quê? Altura. E a formulinha para nós calcularmos vai ser o quê? Volume é igual a π vezes raio ao quadrado vezes altura dividido por 3. Por que dividido por 3? Porque o cone nada mais é do que um cilindro dividido em 3 partes. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dizer que o raio deste nosso cone vai ser de 2 metros e a altura dele vai ser de 6 metros. Então, vamos lá. Volume igual. Quanto vale o π mesmo? 3,14. Qual é o valor do raio? O raio deste nosso cone é de 2 metros. Então, vai ser 2 elevado a 2. E qual é o valor da altura? A altura dele vai ser de 6 metros, vezes 6, dividido por 3. Por que dividido por 3? Porque o cone nada mais é do que um cilindro dividido em 3 partes. Portanto, volume igual 3,14 do π, 2 elevado a 2 é o mesmo que 4, vezes 6 da altura, dividido por 3. Portanto, volume igual, vamos fazer a conta aqui, 3,14 vezes 4 é o mesmo que 12,56 vezes 6 dividido por 3. Volume igual 12,56 vezes 6 é o mesmo que 75,36 dividido por 3. O que nós vamos fazer? Vamos dividir o 75,36 por 3. 7 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 3, 6 para 7 sobra 1. Abaixo 5. 15 dividido por 3 vai nos dar 5. 5 vezes 3, 15 para 15 nada. Temos a vírgula, colocamos aqui. Vamos abaixar o 3. 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 3, 3 para 3 nada. Abaixo 6. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 3, 6 para 6 nada. Portanto, o volume deste nosso cone, cujo raio é de 2 metros e a altura de 6 metros, é o mesmo que 25,12 metros cúbicos. Por que cúbico? Porque volume é dado sempre em cubo, ok? E assim terminamos a aula de volume. Até a próxima.